Pai do Senhor a todas, bom dia. Estou feliz de estar aqui mais uma vez junto com as irmãs. Eu me chamo Adriana, fui levantada como missionária, mas eu prefiro ser serva daquele que me escolheu, daquele que tem um chamado para mim, para a tua vida. E não tem coisa melhor do que você servir, não tem coisa melhor do que você fazer o ID do Senhor. É, eu quero que todas abram sua Bíblia lá no livro de Segunda Reis. Todas estão me ouvindo direitinho? Se sim, me dê um sinal aí em nome de Jesus. Amém. Lá em Segunda Reis 20, uma palavra bastante conhecida que fala sobre o rei Ezequias. Segunda Reis 20, do 1 ao 6, que diz assim: Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor: ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Em outras traduções diz assim: põe a tua casa em ordem, porque não morrerás, porque morrerás e não viverás. O 2 diz assim: então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ah, Senhor, se é visto te lembrar que eu andei diante de ti em verdade e com coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimos. Sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta e diz a Ezequias, chefe do meu povo: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E o sexto diz assim: e acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei de Assíria te livrarei a ti e a esta cidade, e ampararei esta cidade por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Essa passagem é uma passagem bastante conhecida. É o Deus que reverte situações irreversíveis. Ou seja, qual a situação que eu e você esteja passando hoje? Se for algo que ao meu e aos teus olhos a gente não pode fazer, mas o Senhor ele pode. Se for na família, se for na saúde, se for uma libertação, o nosso Deus é o Deus que transforma, o nosso Deus é o Deus que cura, o nosso Deus é o Deus que sara. Não há nada que o Senhor ele não possa reverter nesta manhã. Louvado e exaltado seja o teu nome. Nessa história a gente vamos aprender que a oração, ela reverte qualquer situação difícil. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Ezequias, ele estava aqui passando por uma situação, um decreto. Eu creio que ele disse assim: ai meu Deus, morrer. Mas a palavra do Senhor diz que o Senhor ele é vida e vida com abundância. Muitas das vezes eu e você vemos, estamos olhando com os olhos carnais, mas muitas das vezes eu e você não estamos olhando com os olhos espirituais, olhando que o nosso Deus é aquele que tira do leito, olhando que o nosso Deus é aquele que tira da prisão, orando que o nosso Deus é aquele que liberta, porque muitas das vezes a cura também é para aqueles que estão nos presídios, é uma cura interna, é uma cura mental, é uma cura espiritual. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E a oração de um justo, igreja, ela pode muito em seus efeitos.
A oração, ela pode muito, ainda que eu e você não esteja vendo, mas o Senhor, ele está fazendo. E Ezequias, eu imagino que ele ficou preocupado, mas em nenhum momento eu imagino que Ezequias, ele questionou a Deus. Ele questionou o que o Senhor tinha mandado falar para ele, que ele ia morrer. E o que eu trago para o dia de hoje, igreja, é que muitas das vezes a gente tem que colocar a nossa vida em ordem, a nossa vida, a nossa casa, a nossa comunhão com Deus, o nosso testemunho, porque o nosso testemunho ele conta muito, porque o Senhor ele vê, o Senhor ele vela, o Senhor ele sonda todas as coisas e muitas das vezes o Senhor nos coloca em determinadas situações que é para a gente venha reconhecer, que é para a gente venha entender que quem manda é Ele e quem faz é Ele, não é eu e nem você. E muitas das vezes a gente quer andar de todo jeito. E muitas das vezes a gente quer fazer de todo jeito. E muitas das vezes a gente quer permanecer do jeito que está. Mas o Senhor, Ele está dizendo nesta manhã: põe a tua casa em ordem, põe a tua vida em ordem, põe o teu testemunho em ordem, para que outras pessoas venham ver que é Deus que faz na tua vida. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aqui diz assim: a oração possui um poder ilimitado. Orar é invadir o terreno do impossível. Orar provoca o sobrenatural. Quantas pessoas hoje, aqui no Brasil e outros países, se levantam e não agradecem? Se deita e não agradece. Tem um alimento e não agradece. Aí querem que o Senhor faça na vida. Não tem como o Senhor fazer se eu e você não querer. Não tem como eu fazer, não tem como Deus fazer se eu e você não buscar. O Senhor, ele não se trata de barganha. Ah, eu vou fazer, porque se eu fizer, o Senhor me dá. Não, igreja. É um coração aberto para o Senhor. É um coração, eis-me aqui, Senhor, para fazer o que o Senhor determinar para mim. O primeiro capítulo aqui começa com um anúncio duro. Imagine o Senhor chegar, mandar um mensageiro vir até a mim e a você, dizer: missionária Adriana, põe a tua casa, a tua vida em ordem, porque senão a senhora vai morrer. Imagine como eu ia ficar. Imagine como eu ia ficar. Eu imagino como Ezequias ficou sabendo dessa notícia. Porque não é fácil. A gente somos separados. A gente somos um povo escolhido. A gente somos uma geração eleita, um sacerdócio real. Mas para o Senhor, ele fazer na tua e na minha vida, tem que ter mudança, tem que ter quebrantamento. Porque muitas das vezes o Senhor não cura, porque muitas das vezes o Senhor não liberta, porque tem ainda uma pedra, tem ainda um empecilho, tem ainda, ah, eu não faço, tem ainda, ah, eu não oro, tem ainda, ah, eu não quero. Por isso que muitas das vezes o Senhor ele não faz. Eu estou falando aqui de cura, mas não é só a cura física, não. É a cura espiritual, é a cura mental, porque eu digo sempre lá onde eu congrego que onde mais o inimigo ataca é na mente. Quantas pessoas com ansiedade, quantas pessoas tentando suicídio, quantas pessoas depressivas dentro de um quarto. E para ter uma transformação e para ter uma cura, tem que ser, ó, moldado. Não é fácil, igreja. Não é fácil. Eu digo sempre, a gente está vivendo os últimos tempos. Cada dia mais é pessoas enfriando. Cada dia mais é pessoas que não querem buscar. Cada dia mais é aquelas pessoas. Você ora por mim, oro porque eu tenho o meu papel. Eu faço o papel de eu para orar.
Mas as pessoas também têm que entender que tem que buscar para o Senhor fazer. As pessoas têm que entender que tem que ter uma libertação, tem que ter uma comunhão com Deus, que tem que dizer, Senhor, vem aqui, Jesus, eu estou aqui, Jesus, eu preciso de ti. Porque muitas das vezes não querem igreja, porque muitas das vezes só querem pegar carona nas costas dos irmãos. Mas não é assim. Eu tenho algo na minha família que eu creio que Jesus já está trabalhando. Eu apresento em oração, eu clamo, eu busco, sou falha sim, porque nenhum de nós somos perfeitos. É errando, se levantando, é pedindo perdão, mas tem algo na minha família, na minha casa, que precisa ser tratado, porque são pessoas que, quando estão passando pelo processo, Adriana, tu ora, oro sim. Mas eu digo sempre, vá orar também, meu amor. Vá orar também, vá buscar, porque não é fácil. Ezequias aqui, ó, diante do que o Senhor mandou um mensageiro dizer a ele, olha, tu vai morrer. Tu vai morrer, se tu não pôr tua casa em ordem, tu vai morrer. Imagine como ficou Ezequias naquele dia. Porque não é fácil você receber um decreto de morte. Não é fácil você receber um decreto de um câncer em fase terminal. Não é fácil você receber teu parente, teu vizinho, teu amigo, só tem 3 dias de vida, 3 meses. Como fica a nossa cabeça, como fica a cabeça da pessoa que recebeu a notícia, mas o Deus que reverte situações, Ele está conosco. O Deus que reverte situações irreversíveis, o Deus do impossível, o Deus que quando ele chega, o milagre acontece, o Deus que quando chega tem libertação, o Deus que quando chega tem cura e tem transformação, não há nada perdido. Só basta eu e você buscar, só basta eu e você querer a cura. Não é fácil, não é. São tempos pesados. E nesse texto, Ezequias, ele nos dá uma direção. Ele nos dá uma direção de como fazer nesse momento. A missionária em qual momento? No momento que vir uma doença, no momento que vir uma dificuldade, no momento que vir as portas fechadas, no momento que vir você não tem mais jeito, você vai morrer. Mas o Senhor, Ele é o Deus que reverte situações. É o Deus que faz, é o Deus que opera, é o Deus que cura, é o Deus que transforma. Eu gosto bastante da passagem que fala sobre o endemoniado gadareno. Uma pessoa que vivia em sepulcro, comendo restos mortais, uma pessoa que não tinha convívio com a sociedade, porque quando se aproximava da sociedade todo mundo rejeitava, uma pessoa possessa, uma pessoa com uma legião. Bastou Jesus chegar lá em Gadara, bastou Jesus passar pelaquele lugar. Jesus transformou, Jesus libertou, Jesus curou e ainda disse a ele: vai para os teus e mostra. E diz que foi eu que fiz, ou seja, o Senhor. Eu e você, eu volto a dizer, para a gente querer a cura, para a gente querer a libertação, para a gente querer a transformação, para a gente querer que Jesus faça, eu e você tem que tirar. Eu e você tem que colocar a casa em ordem. A casa que eu me refiro aqui é a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, a nossa vida diante do altar. Ah, missionária, mas é tão difícil. É sim. O evangelho de Cristo, ele nunca foi fácil. Muitos pregam aí que é só alegria,
que é só felicidade, que é só oba-oba, mas não é. O evangelho de Cristo é choro, é luta. O evangelho de Cristo, ele precisa de nossa renúncia. Eu e você temos que renunciar para Jesus fazer. Eu e você temos que renunciar para Jesus curar, para Jesus transformar. Muitas das vezes Deus usa nós, mesmo precisando da cura, mas Deus nos levanta para curar outras vidas. Mas Deus nos levanta para nos levantar, para a gente levantar outras pessoas. Eu e você não podemos baixar a cabeça diante da circunstância que for. Eu passei mais ou menos uns 3 meses da minha vida, passei um tempo afastada do grupo aqui com as irmãs, saí, entrei agora novamente, mas Deus sabia, era algo que Ele tinha que tratar comigo, era algo que Ele tinha que me mostrar que não é eu que faço, que não é eu, é Ele. E muitas das vezes eu e você não queremos entender o que Deus tem para nós. Muitas das vezes eu e você, eu faço. Faz não, igreja. Eu e você não fazemos nada sem a direção de Deus. Eu e você não fazemos nada sem Deus permita que aconteça. Então a palavra nesta manhã é que Deus, ele reverte situações. Não importa a situação, mas eu volto a dizer: coloca a tua casa em ordem, coloca a tua vida em ordem para que Jesus venha operar. Coloca a tua vida que ela venha ser um testemunho edificante. Porque eu digo sempre aqui a meu esposo, ele diz a mim: olha, Adriana, a gente é muito vigiado. É no nosso andar, é no nosso falar, é no nosso vestir, é na nossa vizinhança. E muitas das pessoas às vezes dão um mau testemunho e quem está vendo não dá credibilidade. Diz, oxe, isso serve a Deus desse jeito? E para Deus operar na minha e na tua vida, a gente tem que colocar a nossa casa em ordem, ou seja, a nossa vida em ordem. Não é fácil, não é. É uma luta constante contra o inimigo, porque sabemos que o inimigo, ele quer matar, ele quer destruir, mas o nosso Deus, ele é Deus de vida, e vida com abundância. O nosso Deus é um Deus que reverte situações. É o nosso Deus, é o Deus que faz. Lá em Mateus 28, Mateus 21, o próprio Senhor Jesus Cristo revelou o poder ilimitado da oração. A oração eficaz consegue fazer o próprio Deus revogar a sentença. Veja que forte. É que eu volto a dizer, uma pessoa recebeu um diagnóstico de um câncer que para os médicos não tem mais jeito, mas o Senhor, ele tem poder de revogar a sentença. O Senhor, ele tem poder de levantar. O Senhor, ele tem poder de curar. Agora basta eu e você tirar o orgulho, tirar a lepra, tirar a soberba, tirar a ignorância, tirar o nosso próprio eu. Sou eu que faço. Não. Tem que ter renúncia para o Senhor fazer. Porque Ezequias, ele pensou Senhor, mas em nenhum momento ele questionou a Deus pela sentença. Em nenhum momento ele reclamou com o Senhor. Tem coisas na nossa vida que a gente tem que baixar, calar, dizer obrigado, Jesus, porque eu sei que o Senhor está fazendo isso, que é para seu nome ser glorificado. E muitas das vezes é preciso o Senhor acochar, e muitas das vezes eu preciso o Senhor apertar, e muitas das vezes é preciso o Senhor fazer como fez com Paulo, com aquele espinho na carne, que é para toda vez que a gente vê, a gente se lembrar de Cristo. Porque, irmãs, muitas pessoas só lembram de Cristo quando estão no leito. Muitas pessoas só lembram de Cristo quando está na prova.
Eu digo isso e digo sem sombra de dúvidas. A gente, lá do grupo da minha igreja, foi evangelizar no hospital. E chegando lá, tinha uma senhora já em fase terminal. E quando a gente fez o convite a ela, se ela aceitava Jesus, se ela confessava, ela olhou para a gente e disse: Não, não quero, não é a hora. Veja, num leito de morte, o Senhor podia curar? Podia. O Senhor podia levantá-la daquele lugar? Podia. Mas ela disse para Jesus: Não, ela não disse para a gente, porque a gente só é um intermédio, a gente só leva a palavra. Ela não rejeita a gente, ela rejeita a Cristo. Porque quem rejeita a palavra, ela rejeita a Cristo. E ela disse: Não, não é o momento. Veja, num leito de morte. Mas ela ainda disse que não era o momento. Ou seja, Jesus podia ali naquele momento curar. Jesus podia ali naquele momento sarar. Jesus podia ali naquele momento fazer um mover do Espírito Santo na vida dela, mas ela não quis. Então, igreja, não é tempo de eu e você parar. Não é tempo de eu e você rejeitar a Cristo. Coloca antes da palavra aí para vocês, primeiramente, ela vem para mim. Primeiramente, é uma reflexão para a minha vida. Adriana, tira a pedra, Adriana, coloca a tua casa em ordem, Adriana, coloca a tua vida em ordem, porque assim o Senhor ele vai fazer. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que Deus continue abençoando as irmãs, que Deus continue apresentando a minha casa, a minha vida em oração, e saia nesta manhã com a certeza que o Deus que reverte situações irreversíveis, Ele está comigo e Ele está com você. Que Deus abençoe a todas.